Olá, boa noite. Está no ar o Em Pauta Entrevista de número 115. Quantas sextas-feiras aqui com você. É mais um prazer estar nessa noite aqui dessa sexta-feira, dia 20 de agosto, batendo um papo com você. Hoje é véspera do Dia Nacional de Habitação e é por isso que nós vamos conversar com o Bruno Leme e com o Matheus Cruz. Nós estamos aguardando aí, né, também o Rodrigo Duarte, que está com um problema técnico. Eles são representantes da Coab de Bragança Paulista e vão nos falar sobre a liberação da construção de 560 unidades habitacionais, né, lá no Jardim Águas Claras. Eu quero dar uma boa noite mais uma vez para o Bruno, que não é a primeira vez que participa, né, Bruno? Seja muito bem-vindo novamente ao Em Pauta Entrevista. Boa noite, Aninha. Boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo, né, nos assistindo através desse programa que já se tornou referência às sextas-feiras em Bragança. Não é minha primeira vez e é sempre um prazer estar aqui com você. Boa noite também para o Matheus Cruz. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta Entrevista, Matheus. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Acho que é a minha primeira vez que estou participando. Acho não, tenho certeza. Diferente do Bruno, já é a minha primeira vez aqui. Mas você estava lá no bastidor, né, daquele primeiro programa, sempre colaborando aí e participando. Nós vamos falar hoje, né? Amanhã é Dia Nacional da Habitação. A habitação é uma luta aí coletiva muito importante, né? E uma luta que o Bruno e o Matheus se dedicam a já há um bom tempo em Bragança Paulista. Bruno, eu queria que você começasse falando para a gente qual é o papel da Coab de Bragança Paulista, já que muita gente não entende, né? O que é a Coab, o que é a Secretaria de Habitação, qual a diferença de uma para outra? Bom, a Coab ela é uma associação, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos de luta por moradia popular. Então, ela arregimenta associados, né, ao seu entorno, para tentar viabilizar projetos habitacionais de acordo com os programas que estão vigentes no país, no estado e no município. Então, ela atende, em suma, apenas os seus associados, né, diferente da prefeitura, que faz um cadastro para a população em geral, e aí depois faz um sorteio. Uma entidade de movimento por moradia, ela vai ranqueando os seus associados por participação e, de acordo com os programas vigentes, ela procura atender esses associados com moradia popular. Matheus, e tem aí, né, uma grande novidade que vocês conquistaram nos últimos dias aí, a liberação de 560 moradias, é isso? Sim, na verdade foi uma conquista que a gente vem desenhando ela desde 2017, quando a gente começa a propor e leva para os associados em 2018, né? Então, assim, desde aquele período até agora, a gente consegue, então, nos últimos dias, a prefeitura conseguiu liberar para a gente, e agora está num processo, está chegando no gol ali, só ter um pouco de calma que a gente vai conseguir trazer esse empreendimento. Esse empreendimento, Bruno, ele vai ser construído lá no Jardim Águas Claras, onde já tem várias unidades habitacionais. É um terreno que hoje ele pertence à Coab, mas ele era um terreno que foi doado pela prefeitura há muitos anos. É isso? Isso, exatamente. Esse terreno ele foi doado em 2002 para a Coab. Na época, a Coab ainda era uma espécie de autarquia da prefeitura. Quem indicava, na época, o presidente da Coab era o prefeito. Aí a Coab, em 2010, mudou o seu estatuto social e se tornou, de fato, uma entidade de movimento por moradia. Durante todo esse período, desde a doação até agora a aprovação definitiva, a Coab ela não conseguiu viabilizar empreendimento nesse terreno antes por conta do TAC da Zona Norte, né? Durante mais de 10 anos perdurou esse TAC na Zona Norte e, fatidicamente, o nosso terreno ele estava inserido dentro do TAC. A gente já apresentou esse projeto para a prefeitura antes de terminar o TAC, já para garantir, né, que fosse aprovado o projeto, e aí, assim que foi feita a revisão do plano diretor e o TAC caiu, aí a gente, de fato, conseguiu avançar dentro do GRAPROAB e, mais recentemente, tivemos a aprovação definitiva da prefeitura.
Tem muita gente assistindo com a gente, ao vivo de verdade, então eu acredito que tem alguns associados também, né? Eu vou falando os nomes aqui, vocês vão saber se é associado ou não. A Esther Michele está dando boa noite, a Isa Silva dando boa noite, a Vilma Leme também dando o seu boa noite. Tem muita expectativa, né, Bruno? A gente sabe que a Coab fez uma entrega o ano passado, né? Foi o ano passado? Foi em fevereiro de 2020. Um pouco antes, né, de tudo parar por causa da pandemia, a Coab fez essa entrega de quantos apartamentos mesmo? Foram 168 unidades. Vocês fazem, Matheus, um acompanhamento depois da entrega? Como que funciona esse trabalho? Eu vou tentar trazer um pouco antes, porque assim, não é só o processo da entrega, né? Que as pessoas às vezes acreditam que é só o processo da entrega e não tem mais o vínculo. Mas quando iniciou o Bragança J, desde o momento que eles começaram a participar até chegar a receber a chave, foi feito o que a gente chama de trabalho técnico social, que é acompanhamento com essas famílias. Então a gente elabora uma dinâmica onde que a pessoa ela vai ter uma conscientização sobre o que é a ideia do privado, do que é a questão do ter o direito público, dela ter a unidade. E aí a gente precisa trabalhar isso, desconstruir que ela é uma pessoa que ela não faz parte da sociedade, que ela pertence à sociedade, que ela vai receber um bem privado, onde que é dela, ela vai ter que ter o zelo daquele local, ela vai ter que ter responsabilidades econômicas. E aí, respondendo que você fez a pergunta, quando a gente entregou, depois daquilo a gente faz mais um acompanhamento, tanto é que nós estamos ainda, né, fazendo junto à gestão. Quem são hoje os síndicos são moradores, não é terceirizado, são eles mesmos que fazem a gestão do espaço, e ali a gente vai orientando. Então, assim, os méritos todos são dos moradores. Se hoje você consegue passar lá e não verifica nenhuma placa vendendo, nenhuma placa comercializando, ou anúncios falando que pode alugar o espaço, é mérito por causa desse trabalho que a gente vem fazendo, e hoje é dos moradores que vão se conscientizando com o espaço. E complementando, Aninha, a gente ainda participa da gestão condominial lá. Tá. A Coab ela faz a gestão financeira do condomínio, e a gente tem uma espécie de grupo de trabalho junto com a equipe gestora na orientação, falar como que faz orçamentos para melhorias dentro do condomínio e tudo mais. Então, a gente ainda atua dentro do condomínio e nós vamos atuar pelos próximos 10 anos, que é o prazo de vigência do Minha Casa Minha Vida. Tá. Aí o Matheus falou uma coisa muito importante, que é a questão da venda, do aluguel. A gente sabe que quando é do CDHU, não pode. É o mesmo sistema, também não pode ter a venda, ou neste caso pode? Nesse caso... Pode ir, Matheus. Nesse caso, ele, pelo contrato, né, que ele tem vigência, está utilizando um recurso, para ter uma ideia, provavelmente vai entrar nesse tema, mas o Minha Casa Minha Vida, essa metodologia de projeto, talvez a gente não encontre mais para os próximos anos, dependendo de como vai ser as gestões dos próximos presidentes, a gestão dos próximos presidentes, né, que for escolher. Mas o subsídio chegava a 90%. Então, assim, o valor que a pessoa ia lá pagar, pela essa condição que ela vai ter por 10 anos, ele não existe mais essa metodologia. Então, assim, é uma maneira que a pessoa... Moradia de interesse social, é isso? Sim, é um programa, esse Minha Casa Minha Vida / entidades voltado para interesse social. Então, a entidade ela tem um papel de fomentar políticas públicas habitacionais e ali acompanhar esses moradores. Então, assim, não pode fazer a comercialização, primeiro que é pelo contrato, né, vigente, então a gente vai acompanhando isso, o papel da entidade é acompanhar que não tem essa comercialização, para não ter quebra do contrato, e se caso vir ocorrer, a entidade ela vai indicar uma outra sociedade, associado para compor o local, para fazer o que realmente o direito tem esse projeto, né. Então tem a fiscalização também, como é uma entidade que fica em Bragança Paulista e está fazendo essa gestão mensal, né? Ali esse acompanhamento, digamos assim, de perto, fica muito mais fácil do que, de repente, outros tipos de conjunto habitacionais aí do CDHU, que vem uma fiscalização de fora, a gente sabe que tem essas dificuldades. Olha, tem mais gente mandando aqui boa noite. A Maria José Matias Borges falou que ela está muito feliz pelo convite. O Bruno, Matheus e o Rodrigo são grandes guerreiros na luta por moradia. Também a Silvana Almeida, parabéns para a Coab por proporcionar qualidade de vida aos associados.
força e em frente. Laura Almeida e Silvana Almeida mandando mensagem aí para vocês. Força sempre é o slogan aí que o Bruno sempre usa, né, Bruno? Então, na verdade, assim, acabou se tornando, e por uma mera coincidência, assim, o novo empreendimento se chama também Renato Russo. Era uma frase que o Renato Russo usava em todos os CDs da Legião Urbana, né? E aí eu adotei aquilo e as pessoas começaram a usar também, e tomou uma força, uma proporção que, para você ter uma ideia, a gente entrou em contato com vários dos integrantes da Legião Urbana, inclusive com o filho do Renato Russo, e ele se comprometeu a estar aqui em Bragança depois que lançar o empreendimento, né? E muitos dos músicos que a gente entrou em contato para conversar e tudo mais, todos já sabiam que existiria o empreendimento, o que até nos deixou muito surpresos, né? Como que eles já sabiam que ia ter esse empreendimento? E é uma frase que eu carrego comigo, assim, qualquer pessoa, né? Com força sempre, é rápido, cara, melhorou o dia, é isso. Ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, Exatamente. né? A pandemia, Bruno, atrasou alguma coisa, modificou alguma coisa a rotina de vocês nesse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. A pandemia, ela prejudicou, assim, 90% do que é o nosso trabalho, de fato, que é fazer as reuniões com os associados. Porque na reunião, as pessoas conseguem ter um entendimento real do que nós estamos propondo, de como as coisas estão, quais os programas que estão vigentes, né? Por que um programa acabou, por que não está tendo abertura para um outro programa. Então, assim, essa particularidade que é a reunião, o tete-a-tete, isso nos prejudicou imensamente. Você não conseguia apresentar a planta para o associado e tudo mais, isso prejudicou demais. E aí, Bruno, vamos aproveitar, então, esse canal aberto para responder as dúvidas de muita gente. Ó, a Helena Brito está falando aqui. Estou inscrita desde 2010 e nunca foi sorteada. Ela é inscrita. Quer que eu responda para você não ficar com peso das consciências? Ela é inscrita pela prefeitura, com certeza, né? Porque a prefeitura que trabalha com o sistema de inscrição, a Coab é uma associação. Então, quando a Coab vai abrir o seu cadastro para novos associados, a Coab abre de maneira geral, a pessoa vai e participa de uma reunião na Coab, onde a gente explica tudo para ela como a gente funciona, e aí ela se associa se ela quiser, né? Deixando claro, assim, Aninha, porque algumas pessoas perguntam, existe sim uma mensalidade associativa que é paga na entidade, a entidade ela tem que existir. Fazer projeto não é fácil, quem trabalha com isso sabe, são milhares de horas de trabalho. Diga, né? Agora vocês me ouvem, né? Agora a gente te ouve, o Rodrigo ele estava com um pequeno problema aí, técnico no som, mas resolvido, seja muito bem-vindo, viu, a esse nosso bate-papo, Rodrigo. O Rodrigo que é o arquiteto aí dos projetos, e a gente já fala também disso aí, mas voltando, Bruno, é a diferença, né? Então, respondendo aqui a Helena, uma coisa é a inscrição na Secretaria de Habitação, que pertence à Prefeitura, e outra coisa é a Coab. E aí, a Kate Michele, que também está nos assistindo, está perguntando como que eu faço para me inscrever na Coab e como funciona. Aí explica aí a mensalidade, Bruno. Não, o Matheus responde essa. Matheus? Não, eu comentei isso porque, assim, ontem, não sei se você ficou por dentro, mas a gente fez também a live. O que está acontecendo? Como você comentou sobre a pandemia, então a gente está utilizando muito recurso das redes sociais para a gente se comunicar com o associado. E aí, essa pergunta, ela vem muito, assim, as pessoas estão com essa vontade de conseguir a unidade habitacional, primeiro porque a cidade de Bragança Paulista apresenta hoje, se não alterou, mas acredito que vai ser similar, um déficit habitacional de 10 mil, né? São 10 mil núcleos familiares que estão precisando. Então, a expectativa, quando fala habitação, todo mundo vai focar os olhares para esse assunto. Mas a entidade, ela não trabalha com inscrição, ela não tem um banco de dados de pessoas, né, de munícipes, para conseguir fazer empreendimentos. Nós primeiro abrimos, né, a ideia para os novos associados, para os associados que vão estar participando das atividades da entidade,
E aí, a partir do momento desse núcleo de associados, que você começa a buscar recursos e buscar projetos. Então, assim, não tem inscrição, né? Tem uma associação que a pessoa ela vai ter uma certa disciplina, né? Um comprometimento com a entidade, ela vai estar participando. Então, para esse momento, a gente ainda não tem nenhuma projeção, né? Porque está com o projeto ainda em andamento. Não tem nenhuma data aí para se abrir para novos associados, por enquanto, porque vocês têm que atender primeiro os que já estão associados, é isso? Isso mesmo. É exatamente isso, Ana. Assim, mas a gente deixa a dica. Quem quiser acompanhar o trabalho da Aquab, é só curtir a Aquab no Facebook. Todas as informações da Aquab partem do nosso Facebook, é o nosso principal canal de comunicação. Então, quando a gente abrir o cadastro para novos associados, o primeiro canal de onde vai sair data e horário vai ser do Facebook da entidade. Quantos associados tem hoje, Bruno? 1.570. Então, vocês estão aí planejando, né? 1.570 com os que já foram contemplados, porque as pessoas continuam associadas. Tá. 1.570 que estão associados para serem contemplados. Tá. E aí vocês Isso não quer dizer que todos estão ativos e participando. Tá. Mas aí tem esses 560 aí que vão ser os primeiros beneficiados, e aí eu vou ter que perguntar, já tem novos projetos em pensamento, né? Porque foi bem rápido do ano passado. O ano passado vocês entregaram um. O pessoal quer casa. Na verdade, a gente tem esses 560, né? Que é o condomínio Elis Regina e Renato Russo. E nós temos do lado um terreno também. Do lado desse terreno tem um outro que é da Aquab. E o Rodrigo já começou a fazer os estudos preliminares, que a gente acredita que vai conseguir comportar ali mais 400 unidades. Tá. E aí vai ser um novo projeto da Aquab depois desse. Tá, isso é muito importante. Rodrigo, como é para você, né, ter participado aí desse sonho, né? Porque a casa própria é o sonho de todo mundo. Todo mundo, a gente brinca que quem casa quer casa, mas não é só quem casa que quer casa. Todo mundo quer ter a sua casa, né? Para chamar de lar. É muito mais do que o lugar para você morar, né? É um lugar que pode só ter o seu jeito, que onde vai ter a sua família, onde a gente está passando boa parte do tempo agora, né? Pelo menos algumas das pessoas. Como que foi para você poder participar desse primeiro projeto e agora também desenvolver esse projeto do Elis Regina e do Renato Russo? Olha, Aninha, assim, todo mundo sabe, né? Isso é notório, quem conhece a gente sabe que para mim é uma satisfação participar dos projetos da Coab, né? Lembrando, retornando lá do Bragança J, né? Que foi um projeto, assim, foi um momento muito difícil, foi um projeto que a gente teve que batalhar muito junto ao governo do estado, foram várias reuniões, a gente tomou muito chá de cadeira por aí, e era um projeto desacreditado, né? Quando a gente entrou para acompanhar esse projeto ali, assim, a gente assumiu isso, né? E assumiu naquela ocasião Raios de Sol. Isso, assim, a gente fez frente a uma necessidade que havia mesmo de uma assessoria técnica e de um grupo que tivesse responsabilidade por aquilo que estava se propondo, né? E conseguiu Bragança J, conseguir demonstrar um trabalho com bastante clareza, transparência e muita seriedade, fez com que a gente hoje se habilitasse para essas 560 unidades, que também é um outro desafio. Naquele momento a gente tinha um desafio que estava acabando o programa Minha Casa Minha Vida, então todos os órgãos públicos já tinham uma diretriz para não contratar mais projeto algum, e nós avançamos, né? E hoje a gente tem um outro cenário, que é um cenário desfavorável, né? E a gente está conseguindo mais um projeto, e um projeto grande, de 560 unidades, não é qualquer projeto, né? É um projeto muito grande, e assim, o que eu posso falar é que é uma satisfação, quando você chega, você vê uma família, Aninha, que, assim, morava numa condição totalmente precária, né? Precária mesmo, né? Assim, a gente fala, muitas pessoas não conseguem alcançar o nível que é uma precariedade, né? Pessoas que moram assim numa condição insalubre, com crianças ocupando o mesmo cômodo que os pais, por exemplo. E aí quando você vê aquela família, Aninha, aquela família que estava assim, passando por muita necessidade, e você vai tomar um café naquela casa daquela pessoa, assim, a pessoa fala, olha, que tá o meu sonho, né? E você sabe que aquela pessoa que
ela começa a construir a vida dela a partir daquele momento. Que aquelas crianças, aquela família, ela vai ter um outro prisma, vai ser assim, ela vai trazer para a sociedade todo aquele amor, aquela paixão que ela tem, que ela não podia, né, expressar naquela habitação dela. Eu acho que isso assim, não tem preço. Não é? O Bruno, o Matheus, assim, quando a gente vê, né, o Bruno ontem falou na live, né, que tem gente que está comprando captiva, né? É o que a gente quer. A gente quer que o povo possa passear, possa comer, né? Muita gente passa fome porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. Muda a vida. Né, assim, e atuar Muda com a vida, isso... porque às vezes a pessoa trabalha para pagar o aluguel, né? Daí falta para comida, falta para uma roupa, falta para educação. E aí, quando você não tem aquele aluguel, embora tenha a parcela para pagar, é pequena, é menor. E aí a pessoa consegue mudar de vida, né? É um salto muito grande. É satisfatório demais, né, Bruno? Aninha, assim, é uma satisfação, assim, são mistos, né? Se você pegar o que a gente conquistou no Bragança J, é uma satisfação, assim, sem tamanho, porque foi algo que, como o Rodrigo colocou, era um projeto perdido dentro da CDHU, né? E nós, em 30 dias, conseguimos aprovar o projeto. E daí você vê a mudança dessas pessoas, elas indo até o empreendimento durante a obra, conhecendo o apartamento dela, quando estava ainda só no bloco, tudo cru, sem janela, e depois ela entrar lá. Isso é muito importante, mas também tem um misto agora, que é a impotência também da gente não conseguir fazer nesse novo empreendimento no mesmo molde que foi naquele, porque não existe mais o Minha Casa Minha Vida faixa 1. Né? Então, a parcela que a pessoa pagava R$100 no Bragança J, hoje ela não vai ter essa condição no Elis Regina e Renato Russo. Lá no Bragança J, que ela conseguia ter acesso à moradia, mesmo com restrição no nome, hoje ela não pode mais, porque a Caixa impede essa pessoa de ter essa participação. E aí vem uma série de questionamentos e pancada mesmo para cima da gente, né, sobre todas essas questões. Como que eu sou uma pessoa de baixa renda e você está me oferecendo uma condição dessa agora? A gente está oferecendo o que tem, não tem outra coisa para oferecer. E aí vamos falar com as palavras bem claras. Antes existia uma política habitacional federal, que era o Minha Casa Minha Vida, que permitia, como o Bruno disse, as parcelas mais baixas, a pessoa com o nome sujo, mas podendo ter habitação, e aí foi extinto pelo presidente Jair Bolsonaro a questão do Minha Casa Minha Vida. Esse programa não existe mais. No lugar, existe o programa Casa Verde Amarelo, que não é igual. E aí, como que funciona, Bruno, o verde amarelo? Tem renda mínima, não tem? Você já me disse aí que quem tem uma restrição já está fora. Isso deve ser uma decepção muito grande para as pessoas que viram a entrega do Bragança J e estavam ali os primeiros da fila para receber uma outra moradia. É uma decepção para as pessoas e é uma decepção para a gente também, porque assim, Aninha, a gente não se esconde. A gente faz a avaliação, a gente pede para a Caixa fazer a avaliação, a Caixa devolve para a gente, olhando no olho da pessoa, fala como foi aprovado ou não. Então, a gente não se esconde, a gente poderia falar para o agente autorizado da Caixa ir lá e falar para a pessoa que aprovou daquele jeito ou não. A gente prefere fazer. Hoje, o teto máximo do Casa Verde Amarela é um subsídio de R$20 mil. Só para você entender um pouquinho, para as pessoas que estão assistindo a gente também, nos últimos 12 meses, só o custo de uma obra, aumentou 20%. Então, assim, o Bolsonaro, além de acabar com faixa 1, ele é o presidente responsável pelo aumento de 20% no custo de uma obra, porque ele é o presidente. Aí a gente tem que fazer o quê? Recorrer a reuniões com prefeitura, tentar fazer uma política habitacional na cidade, recorrer ao governo do estado para tentar subsídio para o governo do estado, mas assim, nós somos uma associação, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Nós não estamos como agentes públicos, recebedores de salário do poder público, para fazer aquilo. Nós somos meros pobres, moradores de bairros periféricos, que estamos querendo mudar a vida das pessoas.
Mas, infelizmente, a gente tem as mãos atadas. Como uma entidade sem fim lucrativo constrói um empreendimento de 80 milhões de reais, que é o Elis Regina e Renato Russo, com dinheiro próprio. Como que a Coab teria 80 milhões no caixa para fazer um empreendimento? Precisa do financiamento, no caso seria o financiamento da Caixa, do governo federal. Acho que o Rodrigo pode explicar aí para a gente qual o valor, né, de cada unidade? Né, porque o Bruno falou aí que aumentou o valor total 80 milhões, qual o valor de cada unidade? Porque se o governo financia só 20 mil, o restante sai do bolso do trabalhador. Até 20 mil, Aninha, não quer dizer que é 20 mil, é até 20 mil, dependendo da renda, a pessoa vai pegar 2 mil de subsídio. Esse é um ponto importante, Aninha, assim, né, para a gente esclarecer, né, principalmente pessoal que trabalha com obra, arquiteto, né, engenheiro, acho que isso às vezes a gente vê alguns comentários, e aí quando eu vejo alguns profissionais, Aninha, principalmente arquiteto e engenheiro, criticando o nosso trabalho, eu acho que é bom a gente colocar isso, acho que até chega a ser leviano, né, para você imaginar que um apartamento que tem aproximadamente 59 metros quadrados, e a gente conseguir negociar na Caixa para que ele consiga sair, né, a preço de custo, a R$135 mil, assim, chega a ser surreal. Quem trabalha com orçamento sabe que esse valor não existe. Um apartamento desse, se fosse um apartamento de mercado, ele seria um apartamento de, no mínimo, 180 mil, que foi o que a Caixa avaliou. Né? Facilmente chegaria a R$200 mil para a pessoa comprar no mercado esse apartamento. Né, porque ele tem outros atrativos, ele passa da faixa de apartamento de HIS, de interesse social, para uma faixa de mercado mesmo. Só que o valor que a pessoa vai pagar, mesmo sendo nesse sistema do Casa Verde e Amarelo, vai ser muito mais baixo do que se fosse no mercado. Só isso, assim, já qualifica esse trabalho como sendo excepcional. Né? Então, assim, peço aos colegas que estejam assistindo, né, que de maneira solidária, né, isso é importante, que como profissionais a gente tenha franqueza e traga transparência também para esse processo, né, de realmente falar que esse é um valor que não existe, né, que defenda a nossa categoria de engenheiro, de arquiteto, né, respaldando esse trabalho. Eu acho que isso é muito digno, né, para a gente que é profissional, evidenciar o bom trabalho que os profissionais estão fazendo, não eu estou fazendo, né, que nós estamos fazendo, porque é uma equipe, né, Aninha? Eu acho que isso é importante. Sim, nós falamos aqui no começo, né, Bruno, da questão da prefeitura, como as pessoas confundem, né, a prefeitura, a Secretaria de Habitação, com a Coab, e agora o Rodrigo falando, ele me traz e com essas mudanças todas aí na legislação, no programa Minha Casa, de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela, vocês acabam sendo concorrentes aí dos outros empreendimentos. Então, talvez seja por isso, viu? É por aí, né, a discussão, porque as empresas, as empreiteiras, as imobiliárias, também podem entrar nesse Casa Verde e Amarela. E aí, talvez seja essa a concorrência. E é isso, Bruno? É um pouco isso, na verdade, o que a gente, a partir do momento que a gente viu que existia o Casa Verde e Amarela e que o subsídio caiu drasticamente, assim, Aninha, a gente tem que colocar o seguinte, quando a gente fez o Bragança J, a gente fez um apartamento de 59 metros quadrados. E a gente falou o seguinte, a gente tem que criar um padrão. A gente não pode colocar a pessoa num apartamento de 39 metros quadrados com 3, 4 filhos e achar que isso é qualidade de vida, que isso é humanização. Então, a gente, na hora que começou a desenhar toda a história do Elis Regina e Renato Russo, foi até uma exigência, que não foi uma exigência, porque o Rodrigo ele já até sabia que isso ia acontecer. Falei, Rodrigo, eu não aceito menos do que o Bragança J. Então, os apartamentos têm também 59 metros quadrados, a gente vai ter um ginásio de esportes dentro do empreendimento, todas as torres terão elevador, todos os apartamentos terão varanda. Então, não é um empreendimento que o mercado vê como habitação de interesse social. É um empreendimento de médio padrão. Só que nós vemos como habitação de interesse social porque a gente quer qualidade de vida para as pessoas.
E o Rodrigo, ele foi assertivo, e é fato isso. Quem quiser pode ir na Coab, a gente apresenta com tranquilidade. A aprovação da Caixa para a unidade habitacional foi de R$180 mil. Nós que brigamos incessantemente, dizendo que nós queríamos pagar o custo. E aí que chegou-se ao valor de 136 como teto, porque nós vamos pagar o custo da obra. É óbvio que a construtora que vai construir, ela tem a margem de lucro dela, dentro do custo de obra. A Caixa, ela diz o seguinte, se for mais barato que isso, a construtora vai quebrar e não vai entregar o empreendimento. Então, a Caixa não assina se o valor não for esse. E aí que se deu esse valor. Então, a gente é muito transparente em falar sobre isso. Agora, se a gente faz um apartamento de 59 metros quadrados, num condomínio com ginásio de esporte, com elevador, com varanda, e o mercado está fazendo de 45 metros quadrados a 180, a gente está querendo pautar o mercado a partir de agora. É um fato. A gente quer derrubar, a gente quer fazer que as pessoas tenham acesso dentro das políticas que existem no momento. Ô, Bruno, construiu já 200, está construindo mais 560, um ginásio de esportes. O último ginásio de esportes em Bragança Paulista, viu? Antes de, sei lá eu quando, antes de 2000, se eu não me engano. Mas eu não vou querer falar desses assuntos. A está fazendo história mais uma vez. Vou dar um abraço aqui para o Aguinaldo Lima, que está assistindo a gente. Boa noite, Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao Em Pauta Entrevista. A Ilma Miranda também dando boa noite. A Jane Deike Piazzaroli, boa noite a todos. A Cá André dando parabéns pela dinâmica, sensacional a entrevista. Muito obrigada, viu, Cá? Quem mais? Aí temos duas perguntas aqui, eu vou juntar as perguntas, porque elas são mais ou menos parecidas. O Marcelo Lopes e a Dione Moraes. Eles querem saber, Bruno, sobre a escritura do conjunto Francisco Sabella, se tem previsão. E eu acho que Francisco Sabella é a mesma coisa. Se está pronto aí a questão do Francisco Sabella lá no Toró, que os papéis já foram feitos pela Coab. Me escreveu aqui. Como que está essa situação, Bruno? Então, assim, nós fizemos toda a parte documental, chamamos todas as famílias na Coab para atualizar a documentação. Né? É uma parceria da Coab com o Retolo da Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo através do programa Cidade Legal. O prefeito Jesus Chedid, no dia que ele assinou a documentação e mandou para Cidade Legal, ele me ligou falando, estou assinando aqui agora. Então, a gente tem uma previsão, né? É importante falar isso, para depois as pessoas não vir cobrar falando que a gente prometeu. Mas existe uma previsão de que essas escrituras estarão em posse das pessoas até o final do ano. Né? E não vai ter custo para as famílias, o que é mais importante ainda. Mas é uma previsão, porque a gente depende do governo do Estado, do programa Cidade Legal, para finalizar essa regularização, mandar para o cartório de registros, e aí a prefeitura vai poder ficar também à vontade para fazer um evento de entrega dessas escrituras definitivas. A Silvana Almeida também está mandando um abraço, a Fabiana Sequeto, a Vitória Nogueirol Biazeto, dando boa noite, a Mônica de Paula, a Candré eu já falei, o Ângelo Shaolin, boa noite, força sempre, o slogan Força Sempre ficou marcado, a Márcia de Lima também dando boa noite, a Francine Nascimento e o Leandro da Silva, parabéns Bruno e Matheus, força sempre, e também a Fabi Santos, a Bia, gratidão é o que define o dia de hoje, ela falando. A gente tinha separado aqui, o Bruno mandou para a gente as plantas em primeira mão, infelizmente por questões técnicas a gente não vai conseguir mostrar, mas eu queria que vocês falassem aí um pouquinho, né, do qual o diferencial. Matheus, o que você acha que é o grande diferencial aí desse projeto Elis Regina? Eu adorei o nome, viu? Eu adoro Elis Regina, adoro Renato Russo. Eu sei que deve ter um pouco de resistência aí, viu? Alguns comentários na rede social, mas quem não gosta de música, porque quem gosta aprovou. Só vou pedir licença antes, Ana, para não ficar um pouco meio que assim. O que acontece? Quando a gente começou o empreendimento, a ideia era fazer no Minha Casa Minha Vida, só que aí teve o desmanche, né? Acabou o Ministério das Cidades, aí não sabia onde que é a pasta de habitação,
E aí nós levamos para os associados sobre a questão dessa nova empreendimento, e em 2018, a gente falou assim, ó, pessoal, na mesma época a gente tinha feito a marcha para habitação, né, que foi até uma ideia do Rodrigo, Tá. que tinha colocado, nós fomos no lago, fizemos caminhada, e nesse processo a gente levou para os associados, falou o seguinte, olha, pessoal, Minha Casa Minha Vida, ele se encerrou, não existe mais. Agora a gente vai ter que migrar para programas que são abertos. Na época a gente estava verificando qual que era esse programa que ia estar lançando pelo Estado de São Paulo, que é a Nossa Casa, que acho que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre ele, e veio o Casa Verde Amarela com subsídio. Então, assim, os associados, desde o início, eles entenderam que a metodologia da Minha Casa Minha Vida, faixa 1, tinha se encerrado, e por votação de assembleia, eles falaram assim, olha, então vamos continuar com os empreendimentos com a Coab organizando, e vamos para pegar esse novo empreendimento, tá? Que eu vi vocês comentando, eu acho interessante colocar isso, que foi feita uma votação pela Assembleia. Se eles decidissem assim, não, vamos aguardar o próximo momento que apresentasse um empreendimento similar, a gente vai entrar, né? Ou se não, vamos migrar para esse novo empreendimento. Aí foi colocado, foi votado. Bem, sobre o que a gente pode dizer que tem de melhor esse empreendimento, o que ele é bom, o que ele é atrativo para as pessoas. Mas eu primeiro falo o porquê dos nomes. Tá, isso é legal de colocar, porque assim, ó, na época também que nós estávamos mentalizando esse empreendimento, para não perder muito foco, a gente já sabendo já que a tendência com o governo atual do Bolsonaro era para eliminar, o Bolsonaro já se sinalizava que ia ser um novo governo mais voltado para o neoliberalismo, e aí, no mesmo período, o que acontece? Nós tínhamos o Ministério da Cultura, e esse Ministério da Cultura foi encerrado, ficou às traças também, foi jogado para uma pasta para turismo. E a gente meio com uma ação para representar naquele momento a ideia da cultura mesmo, do símbolo, né, a importância. Eu, particularmente, tenho um carisma muito grande pela Elis Regina, o Bruno tem esse histórico, esse vínculo com o Renato Russo, o Rodrigo também, a gente mentalizou bem, acho que o interessante é a gente encontrar assim, ó, deixar bem claro, as pessoas elas vão se revoltar devido à questão do profissional, do artista na sua vida privada. A gente tenta desconstruir a ideia de vida privada, mas tentar trazer o que o músico, né, a representação, o vulto, o personagem trazia de importante. Eu, particularmente, acho que a Elis Regina, ela, quando colocava, assim, principalmente nas letras do Belchior, quando ela ia cantar, ela trazia uma sensibilidade. O Renato Russo, com todo o seu histórico, a gente trouxe essa ideia, né, foi levado para os associados, uma forma de representar, na época, o Ministério, a cultura do Brasil, que estava sendo desmontado. Acho que era isso, hein? Estava, não. Eu queria falar no passado que estava, que a gente sonha com uma política habitacional mais justa, em breve retome, mas infelizmente o cenário hoje, né, é um cenário não muito agradável. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo. O Leonardo Cruz falando que esses caras merecem o respeito bragantino, sempre trabalhando pelo povo que precisa, está dando parabéns. Eu acho que isso ouvir essas mensagens é muito gostoso, né, Rodrigo? Sim, com certeza, Aninha. Isso é muito gratificante. Olha, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que me sensibilizo muito, né? Todos aqui acho que sabem que nós viemos de famílias humildes, né? Passamos por dificuldades, principalmente na infância, né? Uma família humilde não é simples, né? E quando a gente vê uma pessoa reconhecendo esse trabalho, eu acho que é fantástico, né? Uma coisa que eu acho que um ponto importante, Aninha, que foi colocado a respeito da pautar o mercado. Eu acho que a gente tem um compromisso, Aninha, tem um compromisso sim com as famílias, a gente tem um compromisso, né, com a habitação, eu acho que é o ponto inicial de qualquer família, mas ainda assim, Aninha, a gente não pode esquecer o nosso compromisso com a cidade. E o momento que a gente põe no momento que nós começamos a pautar o mercado por cima, a gente começa a redesenhar o urbanismo da cidade, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer um projeto, e aí eu falando como arquiteto, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar em um projeto que pauta para cima o mercado imobiliário, eu acho que isso deve ser abraçado pelo poder público, abraçado pelas pessoas que estão à frente, né, do poder público, né, pelo pessoal técnico, inclusive, né, das prefeituras, né, eu acho que isso serve como um recado, né, de como que se deve ocupar a cidade, né, como o Bruno falou, né, como você vai colocar uma família
que os filhos demoram mais para sair de casa num apartamento de 35 metros quadrados. Né? Quando a gente trabalha para fazer um apartamento de 59 metros quadrados, né, acima de 50 metros quadrados, a gente está falando que a cidade precisa amparar adequadamente seus habitantes. Né? Não só o nosso empreendimento de HIS. Se um empreendimento HIS consegue ter lucro, ele consegue ser justo e digno, né? Ter lucro no sentido, se ele consegue dar lucro para a construtora sem ter nesse valor, imagina um empreendimento que é particular, que a pessoa muitas vezes vive do lucro mesmo, né? Do lucro imobiliário, né? De certa forma até não pejorativamente falando, mas da especulação do mercado, né? Por que esse empreendedor, por que ele também não pode se obrigar a fazer algo melhor? Porque tem alguns projetos aí do Minha Casa Minha Vida que eu vou te falar, viu? Parece que o vizinho tá colado, assim, né? Nas moradias, essas casas geminadas, né? Que fala, tem uns projetos que a gente viu aí que eu vou te falar. Mas eu quero agradecer também, a Paula Leme, parabéns à família Coab pelo trabalho incrível. A população precisa de moradia digna, é o que nós estamos falando aqui. O ex-vereador Basílio Zequim também está dando boa noite, dando parabéns ao Bragança em Pauta pelo trabalho jornalístico de sempre. Parabéns ao Bruno, Matheus e Rodrigos e a todos os colaboradores e associados da Coab pelo trabalho e pelos resultados que tem impactado positivamente a vida de tantas famílias. Bruno, a gente sabe que além da Coab, né? Não sei se o Bruno ou o Matheus ou o Rodrigo querem responder. A gente sabe que além do trabalho da Coab, vocês estão ligados também no trabalho da prefeitura, né? A prefeitura ela teria que fazer aí um cadastramento, se eu não me engano, a cada 2 anos, alguma previsão, vocês estão em contato também, porque a gente sabe que vocês estão mais perto da população que quer moradia, porque as pessoas vão procurar vocês, né? As pessoas vão batendo na porta de quem está com a porta aberta para receber. Então, essas pessoas que não se adequam a essa nova realidade dessa Casa Verde e Amarela, que precisariam entrar, então, num programa habitacional da prefeitura, alguma conversa com o prefeito, com o secretário de habitação, para resolver essa questão, Bruno? Como está essa tratativa? Olha, Aninha, a gente tem conversado bastante com o Poder Executivo. Muitas vezes com o prefeito, outras vezes com o secretário de obras, outra vez com o secretário de habitação. A gente teve um primeiro contato já com o secretário de habitação. A gente já soube que em breve a prefeitura vai fazer aí a atualização do seu cadastro, que é um primeiro passo já, né? Eu acho que principalmente para criar um diagnóstico real da necessidade habitacional do município em 2021. Está defasado desde 2014. Né? Eu vou interromper um pouquinho, Bruno. Já é 2 grandes ganhos, né? Um ter nomeado secretário de habitação, porque a gente passou um mandato inteiro, né, de 2016 até o ano passado, sem secretário de habitação. Aí, este ano, o prefeito Jesus Chedid nomeou o ex-prefeito de Socorro, né? Se eu não me engano, o André Bozola, secretário de habitação. Então, isso já é um grande passo, porque lá atrás ele prometeu, em 2016, que era uma questão que a gente vinha da administração do Fernão Dias, que entregou muitas moradias populares, e ele prometeu construir mais 3 mil unidades. De 2016 a 2020, não foram construídas nenhuma, nós estamos no segundo mandato, e, por enquanto, estão sendo construídas 28 unidades para idosos. A gente sabe que, assim como mudou para a Coab a política habitacional, para os municípios também mudou. Mas só de se abrir um cadastro é uma luz aí no fim do túnel. É isso, Bruno? A gente tem visto com bastante ânimo, né, a forma como o poder público, nesse momento, tem entendido a questão da moradia. Tanto que, acho que há 2 semanas atrás, na Câmara, foi votada a atualização da lei de habitação na cidade, tá para ser criado o Fundo Municipal de Habitação, está para ser instituído o Conselho Municipal de Habitação, da qual, com certeza, a Coab vai pleitear fazer parte. Então, assim, a gente está percebendo que o poder público municipal está disposto
E assim, Aninha, até certo tempo atrás, a gente poderia falar que talvez a habitação tivesse passado um pouco desapercebido pela gestão municipal, porque não tinha nenhum secretário da pasta. Mas hoje, sendo franco com você, pelo que a gente está percebendo de projetos e programas habitacionais, não tem nem como eu culpar totalmente o poder público. Imagina você, a prefeitura construindo em Bragança, hoje, vamos colocar nos mesmos moldes que a Coab, uma unidade de 135 mil reais com dinheiro do Tesouro. Seria praticamente inviável. E aí, o que a gente tem conversado e vai conversar ainda mais com o poder público? Que continue fazendo parceria com a entidade, doação de terreno, faz subsídio de 20 mil reais para a entidade fazer o trabalho através da própria entidade, assim, atende também o cadastro habitacional. Vai fazer 400, se a gente dá um subsídio de 20 mil por unidade, atende 50% da demanda da Coab e 50% da demanda no município. Isso é parceria. E isso, para a gente, é algo muito viável. Bruno. Oi? Vocês estão tratando isso também? Sim, estamos tratando disso, estamos avançando bastante, né? Assim, no momento que a gente percebeu como que estavam voltando as pastas da Caixa, quantas pessoas estavam tendo que dar de entrada para financiar os apartamentos, a gente nem pensou duas vezes, marcamos uma reunião com o deputado Edmir Chedi para tentar viabilizar subsídio do governo do Estado. Até o momento, o governo do Estado só viabilizou subsídio para prefeituras, talvez vai ser a primeira entidade que vai conseguir subsídio do governo do Estado. Então, assim, a gente não para, a gente quer fazer a nossa parte. Sim. Em vez de ficar, sabe, no Facebook, na torcida, massacrando o jogador, a gente quer colocar a bola no chão, falar assim, se a gente não se entrosar, não tocar a bola um para o outro, não vai chegar no gol. Né? Então, pode falar. Mesmo, Bruno, né? O objetivo é o gol, é a casa, tanto da prefeitura como de vocês. Eu gosto de trazer pessoas aqui como vocês que vêm e falam a realidade. Olha, a gente tinha um programa, era assim, funcionou assim. Por quê? Porque não adianta, este ano não é um ano eleitoral, mas o ano que vem é eleição para deputado, daqui 2 anos tem eleição para prefeito, e lá em 2016, quando o prefeito subiu no palanque, a gente já sabia que a política habitacional passaria por mudanças. Se prometeu em 2016 3 mil moradias, o ano passado se prometeu mais, então quem promete tem que cumprir. A Coab, que é uma entidade, né? Se a gente for colocar a Coab perto da prefeitura, é pequenininha, então dá para vocês fazerem. Então, a gente... Como aí cabe ao poder público, né? Eu não tenho que dar aula para o prefeito aqui, ele sabe muito bem o que tem que fazer, os caminhos, quantos anos de prefeitura, quantos deputados apoiando, eles têm que caminhar aí. E o Rodrigo pronto para fazer projeto, né, Rodrigo? A gente não dorme, né, Aninha? Essa é a realidade. Às vezes a gente brinca assim, mas ontem não estava na live ontem, para você ter ideia, eu estava aqui terminando de preparar o material gráfico para as famílias, né? Então a gente não para, Aninha, a gente não tem esse tempo, a gente sempre conversa entre nós, Aninha, a gente não tem a possibilidade do erro, né? A entidade é uma entidade que, assim, são poucas pessoas, né? São valorosas essas pessoas, comparando, né, o poder público e a entidade, né? Imagina quantos funcionários não tem a prefeitura tem uma receita aí de 400 milhões de reais, a gente vai ver a receita da entidade aí, a receita irrisória, né? Então, não tem como fazer um comparativo, né? Claro que cada um tem um trabalho diferente, mas é sempre bom ressaltar isso, né? Qual que é o poder que a entidade tem e está fazendo, e qual que é o poder que a administração pública tem e o papel dela nisso. Eu acho que essas parcerias que a gente tem construído, Aninha, elas são fundamentais. Né? Existe o momento político de campanha política, do adversário político, mas existe o momento da política pública. E eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo. Né? Se nós não nos apoiarmos,
uns nos outros, a política não acontece, né? A política de verdade, aquela política boa, que a gente vê a cidade crescendo, que a gente vê as pessoas felizes, que a gente vê segurança, vê habitação, vê educação, né? Eu acho que existe um momento, sim, do embate, eu acho que nós somos combativos, né, nesse sentido, porém, existe um momento que a gente tem que construir esses laços, que é em prol do povo, em prol da população, e eu espero que nós estejamos caminhando da forma correta, né? Você citou bem, né? De uma forma honesta, transparente, né? E eu acho que é esse o papel da entidade, sabe, Aninha? Né? É isso, Matheus, política pública, né? Pensar não é pensar só na entidade, é pensar no associado, né? Na população. Na verdade, eu até trago uma reflexão aqui, vamos pensar lá. Teve algumas pessoas, acho que eu vi que falaram assim, a entidade, ela perde o foco, o objetivo. Seria muito mais fácil se a gente hoje fizesse um projeto, chegasse para uma empresa, para a Taico, vamos lá, para a Taico, e fala o seguinte, vai fazer um empreendimento aqui, ele é bonito, 59 metros quadrados, e a gente vai utilizar o banco de funcionários que você tem. Então, assim, chega para o funcionário e faz um mercado aberto. Mas não, a gente vai contra isso. A gente está chamando a população, lembrando que os associados, a característica do associado, ele precisa residir em Bragança Paulista. Nós orientamos para ele fazer o cadastro habitacional. Então, assim, é o mesmo público, é o mesmo cadastro da prefeitura, na verdade, são os nossos associados. Então, se ele é associado à entidade, naturalmente ele vai ser, já tentou para a prefeitura fazer os cadastros que são. Então, assim, é mais interessante entender dessa maneira. Qual que seria o objetivo se a gente fizesse buscando essa população já que já tem um trabalho certo, que ela está estável, tem um salário, um teto alto, e aí a entidade chega e faz assim, vamos fazer uma parceria com a Santer, com a Sacata, né? Então é um público que é certo. O nosso público não é esse público, né? O que a gente está buscando são pessoas que realmente não têm a unidade, que ela não tem. Se ela chega, vamos pensar, a pessoa ela reside numa coabitação, tá dividindo com várias pessoas lá, o salário dela é R$ 1.300, aí ela vai chegar numa imobiliária e falar assim, eu quero comprar um apartamento. Não sei se é permitido aqui, mas a gente foi conversar na Caixa de Bragança Paulista, porque ela tem que ser habilitado, e o gerente olhou para a gente e falou o seguinte, vocês precisam trocar a chave, porque assim, não tem mais casa para pobre. A Caixa hoje é a maior imobiliária que existe no mundo. Só que assim, o Bruno falou, mas espera aí, você tem que entender que a grande parte que está consumindo o programa são as pessoas de baixa renda. Se a Caixa tem toda o papel da Caixa foi perdido. Então, assim, a entidade ela não perdeu isso, ela está buscando fomentar um empreendimento voltado para a população que não tem. E assim, as pessoas, elas vão ouvir... isso, né, Matheus? Porque as políticas públicas, elas têm que ser desenvolvidas principalmente para essa grande massa trabalhava, que é as pessoas que têm mais necessidades, né? As pessoas precisam parar de achar que não é nem dividir a riqueza, né? Investir, dar né? Oportunidades. E dar oportunidades não é eu ter o mesmo valor de juros do rico do condomínio de luxo para quem ganha um salário mínimo, né? E assim, Aninha, só para dar continuidade. Só cortar rapidinho, bem rapidinho. Se as pessoas soubessem 10% dos bastidores de reuniões que a gente participa, das humilhações que a gente já passou por ser uma associação, as pessoas teriam um outro entendimento do nosso trabalho. Aninha, vou trazer vou trazer até paralelo contigo, porque assim, eu te conheço há muito tempo. E eu me lembro que você, quando fez mentalizou o Bragança em Pauta, naquela época as pessoas falaram assim, coitado, Daninho. E hoje muitas vezes eu entro no Globo.com e eu vejo lá que a matéria foi pego do seu jornal. Então, assim, a entidade é a mesma coisa. Se hoje a gente vai... Em pauta. E, assim, quando a gente precisa ir na prefeitura conversar, quando a gente precisa no governo do estado, pra você ter uma ideia, nós fomos na CDHU, aí tava eu, o Bruno e o Rodrigo, e, assim, o prédio da CDHU está lotado hoje na Secretaria do Estado da Habitação. A gente falou assim, vamos pular na secretaria lá, já estamos aqui mesmo, vamos entrar. Nós fomos até o secretário, batemos na porta, e porque assim,
todos os municípios existe Coab, né? Campinas tem um empreendimento, está lançando, o pessoal até achava que era gente, mas todos os municípios têm a Coab. E o nosso é uma entidade, é a Coab. Então, quando a gente chegou lá, as pessoas falaram assim, nossa, o pessoal da prefeitura de Bragança Paulista, e nos recebeu. Só que não, depois que descobriu que a gente era uma entidade, eles falaram assim, vou embora, sai daqui. Mas é o que o Bruno falou, sabe? Assim, é uma muita luta. Para chegar hoje, para falar assim, nós temos um empreendimento chamado Elis Regina, com 59 metros quadrados, voltados para a população de baixa renda, que é voltado para a população de baixa renda. Então, assim, tem que deixar bem claro, é voltado para a população de baixa renda. Se hoje a pessoa ela vai dizer, olha, não pode porque o nome está no Serasa, foi um empreendimento, infelizmente, que nós conseguimos viabilizar para esse público. Então, assim, hoje estar nesse momento, fazendo entrevista com você para explicar esse empreendimento, as pessoas que não viram essa trajetória que a gente chegou, falam assim, isso daí é amigo de não sei o quê, o Bruno que ser candidato, o Matheus, o Rodrigo, mas, assim, toda a trilha que nós estamos chegando e o que a gente está fazendo para viabilizar, talvez nem entre aqui, porque é mais fácil você ver a felicidade da pessoa recebendo a chave, como foi a Bragança J, e depois você sabe que a pessoa vai estar um dia de mau humor e fala assim, nossa, porque eu estou vivendo no inferno, mas assim, você morava num lugar antes pior, né? Então é complicado. Então, para chegar hoje para falar para vocês, olha, nós fomos na prefeitura e o prefeito ligou para o Bruno, olha, o Rodrigo, o secretário do Estado está entrando em contato direto com o Rodrigo, nossas pessoas, é muito fácil você pegar e colocar o dedo e falar o seguinte, o Bruno quer ser candidato, o Rodrigo quer ser candidato, o Matheus é candidato, né? A Aninha quer ser candidata. Não, é um trabalho que faz. E se consegue chegar a isso aqui, é porque está se viabilizando. Então, é um empreendimento popular. Eu acredito que na região vai ser o primeiro que vai ser nesses moldes, mas é voltado para um público que, se chegasse hoje numa imobiliária para fazer, ou chegasse na Caixa, a pessoa fala assim, olha, desculpa, mas vira a chave que pobre não compra hoje habitação. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem. Isso é simples. O Matheus insistiu, moradia tem porque que ser... a gente ouviu isso. Eu imagino. A gente ouviu isso dentro da agência da Caixa. Virem a chave. Associação, esquece. Agora é comercial. Pobre não tem que ter casa. A gente ouviu isso dentro da agência da Caixa. Se a gente tem o ministro da Saúde, da Educação, que fala que educação não é para todos, né? Universidade não é para todos, que fala aí esses absurdos, olha, né? Eu quero agradecer vocês. Mais uma mensagem aqui eu vou ler. O Leonardo Cruz falou que oportunidade legal de ver essa transmissão. Só assim as famílias podem se informar melhor do trabalho da Coab, pois eles trabalham duro e com muito respeito às famílias e lutando sempre para que as famílias realizem o sonho de seu lar. Parabéns pelo programa, Aninha. Eu quero agradecer aí, né? Todo mundo já me chamando de Aninha. Eu me sinto feliz também. Eu esqueci de fazer alguma pergunta. Bruno, fique à vontade aí para fazer as suas considerações. Depois pode ir o Rodrigo, o Matheus, na ordem que vocês quiserem aí. O programa é de vocês. Eu vou começar. Geralmente nas lives eu termino, deixa eu terminar hoje. Eu vou começar. Eu gosto de começar. Eu gosto de começar. Deixando claro que assim, a última né, vez que eu tive no seu programa foi em 2019. E foi exatamente 3 dias antes do Dia Nacional da Habitação, e naquele momento a gente estava promovendo a primeira caminhada da moradia popular em Bragança Paulista. E um dos motes da nossa caminhada era justamente para que não acabasse o Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, dentro do trabalho que a gente faz, tem aquele que, se você falar uma vez, ele vai entender, e vai ter aquele que você fala 10 vezes, ele não vai querer entender. Então, vai ter pessoa que ainda vai falar que você está enganando ela, mesmo você tendo feito uma caminhada com 1000 pessoas, falando assim, por favor, não acabem com Minha Casa Minha Vida. Por favor, tenha uma política municipal de habitação. Era isso que a gente reivindicava em 2019. E só não fizemos a caminhada em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Então, é importante lembrar isso, é importante lembrar e valorizar o trabalho das pessoas que trabalham conosco. Assim, nós estamos fazendo um empreendimento de 560 apartamentos e nós somos em 7 pessoas trabalhando. 7 pessoas trabalhando. Então, eu dou muito valor a essas pessoas, eu dou muito valor
a diretoria da Coab, que quando a gente coloca nossas loucuras, eles falam assim, ó, vamos fazer, a Coab tem que ser vanguardista, a Coab tem que entrar para a história. E a gente está fazendo isso, a Coab durante muitos anos. Ela serviu mais como uma associação de bairro na fraternidade do que para promover moradia. Nos últimos anos, a gente regularizou 5 conjuntos que foram entregues no passado e as pessoas não tiveram escritura. Já é o segundo empreendimento que nós estamos viabilizando. Estamos avançando em políticas com a prefeitura e temos gostado da maneira como temos sido tratados e respeitados pelo poder público. E é recíproco, nós também temos tratado e respeitado o poder público. Você quer ponderar alguma coisa, Aninha? Eu ia falar que a gente é respeitado quando a gente trabalha com correção, né? Trabalha direito, senão não tem respeito, não. Eu também quero mandar um abraço para o prefeito Jesus Chedid, que recentemente fez mais um aniversário. Também sempre tenho respeito e liga no meu telefone quando é para falar alguma coisa mais importante. Então, pode ter certeza. Para mim também me liga, quando é assim, ele também me liga, mas assim, finalizar dizendo o que eu já disse para as pessoas, e quem participou do Bragança J sabe que eu falei. Vou repetir isso para as pessoas que estão na Coab. Lá atrás, em 2014, eu falei assim, ó, vocês só vão sair da Coab quando vocês tiverem a moradia. Muitos desistiram. Chegou em 2018, a gente garantiu a moradia para essas pessoas. Talvez para muitos agora, no Elis Regina e Renato Russo, dadas as condições, não vai ser o momento. Mas não desistam, porque a Coab não vai desistir, a Coab vai continuar fazendo moradia. E se Deus quiser, em 2023, a gente vai ter um governo federal que vai ter um olho para a habitação. E a gente vai ter um programa habitacional digno para tratar as pessoas com dignidade. No meio de uma pandemia, onde as pessoas estão perdendo renda, estão perdendo familiares, estão perdendo casa, muita pessoa indo para a situação de rua. Você querer que a pessoa tenha um nome limpo para ter acesso à moradia, chega a ser crueldade e covardia. A nossa luta não vai parar, nós vamos continuar. E não desistam, confiem nos sonhos, porque a gente está aqui para sonhar junto. Força sempre. Eu pensei que não ia falar o força sempre, né? Daí eu ia falar já. Né? Rodrigo, eu não sei se você, de repente, sabe me ajudar aqui. O Henrique Dami está fazendo uma pergunta. Não tem a ver com a Coab, tá? Mas como você é arquiteto, talvez você saiba aí de outros financiamentos. Comprei uma casa há cerca de 2 meses em Bragança. Não pude usar o FGTS, pois não morava aqui, nem trabalho aqui. Após quanto tempo depois poderei abater essa dívida do financiamento com o FGTS não utilizado? Ele mora na Águas Claras, está dando bom trabalho aí a todos. Olha, Aninha, realmente eu não saberia responder isso por conta do financiamento dele. Acho que é uma questão que ele tem. Você saberia responder, Bruno? Quanto tempo? A cada 2 anos a pessoa pode utilizar o fundo de garantia para abater o financiamento. Tá, mas é importante que, no caso, se for um financiamento da Caixa, a pessoa procure direto a Caixa, é isso, né, Rodrigo? Isso. Sim, exatamente. Eu acho que porque tem peculiaridades, né? É um assunto, assim, até falar da renda da pessoa é um assunto que a gente evita falar em rede social e tudo mais, porque a gente fica muito exposto, né? Então, eu acho que a melhor orientação para ele é que ele procure a gerência da Caixa, que vai conseguir ver isso com mais clareza para ele. É a orientação, muitas vezes, que a gente dá para as pessoas também, os associados, sim, quando eles têm alguma dúvida, né? Sim. Rodrigo, olha, parabéns pelo projeto, eu vi as plantas, uma pena que a gente não conseguiu mostrar aqui, né? Mas, olha, gostei, ficou bem bonito. O Bruno falou que era novidade, não apresentou ainda para os associados, mas a gente faz uma matéria e apresenta e posta, tá, Bruno? Bem bacana, quando você nos autorizar, a gente faz. E parabéns, viu, Rodrigo, pelo projeto. Acho que parabéns para nós, né, Aninha? Parabéns para nós, né? Eu sempre gosto de falar muito, Aninha, que esse é um trabalho em grupo, né? Esse é um trabalho, a gente tem, todos sabem que dentro do nosso grupo, né, a gente tirou o Bruno para ser a voz política desse grupo, né, desse grupo de trabalho, Aninha. E a gente tem essa pauta, né? Isso é notório, né? A gente tem essa pauta. Porém, essa não é a única pauta que a gente trabalha, né? E ter essa consciência de grupo, Aninha, que cada um tem um papel, que cada um
representa uma parcela que é importante, um trabalho importante para a cidade, né, e para as nossas vidas também, né? Eu, como profissional, sempre cobro, né? Falo assim, tem que ter meu nome nas coisas, né? E tem que evidenciar, cada um de nós tem que ser evidenciado, né? Participar desse trabalho como um grupo, Aninha, eu acho que impõe uma outra métrica também, né? Social mesmo, né? Uma métrica de que de coletivo, de coletivismo, né? De companheirismo. E isso acho que é fundamental, né? Você falou que não sairia candidata, né? Eu sempre digo com os meninos que eu vou sair candidato um dia para senador. Assim, ninguém me pergunta mais se eu quero ser vereador, se vou sair junto. Não, para mim, senador, eu acho que não é almejar uma presidência, mas também não é entrar na concorrência, sabe? Eu acho que a gente começa a pautar a coisa em outro nível, né? E para fazer minha fala final já aqui, vou deixar a última fala para o Matheus hoje. Aninha, teve um momento que nós estávamos para contratar um projeto, e foi o Bragança J, e nós estávamos numa mesa, e eles disseram para a gente que eles não iriam contratar. Eles não iriam contratar, e a pessoa, que era a pessoa responsável por todos os projetos do Estado de São Paulo, que estavam lá na mesa dela, falou para a gente, e agora, o que vocês vão fazer da vida? Eu olhei para o Bruno, né, e aí a gente... Nessa troca de olhar, a gente se comprometeu, Aninha, em entregar o projeto. Era uma questão de honra, né? E eu acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir fazer com que as pessoas abracem esse sentimento, né? Abracem esse compromisso com esse projeto. Um projeto que não é nosso, que é um projeto para todos, Aninha. Né? É um projeto para a cidade. É um projeto para Bragança, é isso mesmo. E esse comprometimento, se a gente conseguir minimamente dessas pessoas, tocar um pouco essas pessoas, nos tocar, né, fazer com que você, com outros jornalistas, com pessoas do poder público, que outras pessoas se engajem de tal maneira que veja isso como algo muito maior do que nós mesmos, né? A gente vai estar construindo uma cidade melhor, com certeza estaremos votando nos melhores candidatos. Hoje, falando sobre eleição, é bom tocar nesse ponto, eu só vejo um único candidato combativo o suficiente para vencer esse desastre que nós estamos vivendo, né? Não dá para a gente entrar no mérito da coisa, porque isso daria uma semana de live, né? Porque são tantos pontos que não são amarrados nessa política que chega a ser vergonhoso. Mas eu só vejo hoje um único candidato que faria frente a tudo isso que está acontecendo de ruim para o nosso país, né? Para a nossa população, que a maior parte dela são vulneráveis, né? Todos nós aqui, né? Enfim. Eu acho que a gente não é nem candidato ou partido, né? A gente tem que pensar sempre naquele que vai fazer o melhor para a população. Muito obrigado, viu, Rodrigo? E aí, você que queria começar, Matheus, vai terminar aí com chave de ouro. Fico até elogiar aí, participando. Bem, primeiro eu começar falando das pessoas que trabalham na Coab, né? A Elaine, a Cláudia, hoje a Carol acompanha a gente, a assistente social, a Marilene. Passaram também a Ana, que ela estava nos auxiliando, que a Ana até é neta de uma beneficiária, ela foi acompanhando, participou com a gente. Também teve o Fábio, que nos ajudou. Hoje, bastante pessoas que foram contempladas, a Viviane, a Mara, pessoas que vão acompanhando com a gente e falam assim, não, olha, eu já fui beneficiado no Bragança J, mas eu vou estar com vocês porque eu acredito no trabalho. Então, assim, acaba criando uma sinergia muito interessante, sabe? Bem prazerosa. Às vezes, quando a gente chega nessas reuniões com a Caixa, com a Prefeitura, com o Governo do Estado, e levam uma negativa ou sai um pouco nervoso, depois você lembra dessas pessoas que acabaram conquistando a casa, faz com que a gente, não, beleza, vamos lá, vamos para frente, que o barco ainda não pode afundar. E para chegar nesse momento, é que nem eu falei, retorno, para a gente conseguir chegar nesse momento, é porque o trabalho está dando certo. Algumas pessoas vão estar falando, é interesse, é projeto popular, mas não é. Falaram que quem vai ser contemplado são só o grupo do Bruno. Quem que é o grupo do Bruno, que eu nem sei, né? Teve uma que falaram que o Claudinho, que participou com a gente no Bragança J, que ele tinha comprado uma casa, que a Toninha estava vendendo casa, sabe? Criaram várias coisas que a gente precisa, às vezes, se cansa e tentar desconstruir isso. Então, Matheus, posso falar quem que é o grupo do Bruno? Desculpa cortar a sua fala. Pode sim. Sabe quem é o grupo do Bruno? O Bruno tem um grupo, Aninha. Sabia? Lá sabe como é o nome? Chama A Coab.
Esse é o nome do grupo. A Coab é uma família. O pessoal que tá bem disposto. O Tadeu também, eu não sei se você sabia, mas acho que sim, né? O Tadeu, ele é o vice-presidente da Coab também, ele tá auxiliando. Então, é um grupo que está disposto são pessoas que estão dispostas, mas perde muito tempo tentando desconstruir as coisas que as pessoas vão falando, sabe? Perde muito tempo, às vezes você tá com aquela vontade e aí vem uma pessoa falar, que isso, sabe? Enfim. Mas eu vou... Tem uma dica, a gente tem pessoas que amam o trabalho da gente e tem os haters, né? Que são aqueles odiadores. Os haters, eles são odiadores de tudo. Não é do trabalho da Coab, é do trabalho da Coab, do Bragança em Pauta. Eles estão dispostos ao dia inteiro criticar alguém, principalmente nas redes sociais. Então, nas redes sociais da Coab, vocês concentrem a energia de vocês em responder pessoas positivas que estão com vocês, que estão querendo moradia. Os haters, ignora, porque eles só querem gritar. Deixa gritar sozinho. É isso que a gente faz no dia a dia aqui no Bragança em Pauta, viu? Tem muita gente que vai lá, grita, xinga. Eu já fui chamada de petista, eu já fui chamada de bolsonarista, eu já fui chamado de você é isso, você é aquilo. Deixa falar. Nós somos o Jornal Bragança em Pauta, o mais lido de Bragança, de região, e isso é indiscutível. Vocês, a mesma coisa, tem o trabalho da Coab. São os responsáveis por quantos moradias no Bragança J? 260? 168. Né? E agora mais 560. Pronto. Não foi promessa, né? Foi ação. Prometeu, sim, lá atrás. Foi e construiu ação. Esquece os haters. É isso, viu, Matheus? Vou seguir seu conselho, viu? E nós estávamos, esses dias nós fomos em Joanópolis e falamos com o prefeito Adalto lá, apresentando as atividades, e ele falou, nossa, porque a Coab, eu vi, é gratificante nos lugares. A minha mãe, particularmente, eu nasci em Curitiba, sou de Curitiba, minha família inteira é de lá, e ela estava ontem na live, a gente estava tentando explicar, e ela falou assim, te amo, meu amor. Aí eu falei assim, nossa, minha linda, te amo também. E ela falou, você falou. Para ela, aquela live de ontem era o Jornal Nacional, que ela falou, você se expôs para falar que me ama. Então, essas coisas, essas pequenas coisas que vão acontecendo, eu acho que grande, faz o empreendimento ficar grande, sabe? O restante não. É que nem você comentou. Eu acho que tem que deixar de lado. Eu falo isso porque cansa, sabe? De se desconstruir. Eu acho que o Bruno leva mais pedrada por ele estar à frente, o Rodrigo tem essa também do arquiteto, a minha pessoa nem tanto, porque, na verdade, eu faço mais a parte de acompanhamento dos projetos, enfim, mas estamos aí, por causa dessas pessoas que estão com a gente, então volto a falar, a Elaine, a Cláudia, a Carol que está nos acompanhando, a Marilene, que é assistente social, que ela chegou para a gente, ela entrou na metade do Bragança J, e ela falou assim, olha, eu vou aprender com vocês e tal. E ela tem o medo do Bruno, que ela olha pro Bruno e fica com medo, ela fala, ai meu Deus, tem medo do Bruno, palpita o coração quando o Bruno vai falar alguma coisa, ou ela vai falar comigo, ela fica nervosa, mas assim, tá segurando. Então é uma equipe que tá disposta, sabe? Assim, eu acho que toda essa que o Rodrigo fala de equipe, de família, de concepção, eu acho que é isso que traz essa estabilidade, que a gente pode chegar hoje numa prefeitura e falar, nós vamos fazer. Chegamos no governo do estado e falamos, nós vamos trazer esse recurso. Chegamos na Caixa, levamos uma negativa lá, mas voltamos e vamos aí na superintendência da Caixa em Jundiaí, que isso é interessante. A Caixa daqui está todo agente de uma maneira que você não acaba aqui, porque nós somos uma entidade que luta, né? A gente foi até a Caixa de Jundiaí, e agora a gente está vindo com outras informações que, assim, o que é o papel? Então, assim, é um trabalho muito grande. Na hora que entregar as casas, vão ter pessoas que falam assim, olha, eu não fui contemplado, eu fui enganado. Vão ter pessoas que falam assim, nossa, a gente foi contemplados. Mas a gente sabe que o trabalho é contínuo e ele vai vir bastante. Então, eu quero agradecer isso, finalizar a minha frase, não com um bordão de força sempre, mas com que, se hoje nós vamos conquistar, é porque é o trabalho de todas essas pessoas que eu citei, tá bom? Olha, gratidão a vocês. Posso claro, agradecer uma pessoa Rodrigo, que os meninos não falaram, e eu tenho que agradecer muito o meu sócio, o William, né, que é um parceiro que vira as noites comigo, está envolvido nos projetos que a gente faz, né? William, um abraço, né? O pessoal da Predial, que são nossos parceiros e tem acompanhado a gente e apalavrado e cumprido o que eles têm apalavrado com a gente, Ana. Eu acho que todo esse trabalho que a gente faz
e a gente tem o respaldo também deles, né, de um pessoal que se compromete com a gente, com esse trabalho também. Agradeço ao William, né, na pessoa do William, agradeço essa parceria que a gente tem, viu, Aninha? Aninha. Olá, o Matheus... Não, eu só vou fazer uma provocação só, juro que é rápido. Quando vê 3 malucos assim, jovens, não dá credibilidade no começo, né? Mas a gente é capaz de mudar o mundo. Foi o que o Matheus falou. Quando eu falei que eu ia montar o jornal, também muita gente falava assim, pitada. Louca. E foi lá em 2015, e hoje o jornal Bragança em Pauta é o mais lido de Bragança. Não sou eu que estou falando, pode digitar lá no Similar Web, que é um site que faz o comparativo de todos os sites. O Bragança em Pauta é o mais lido, né? Nós fomos, o ano passado, agraciados com auxílio emergencial aí também do Google, mostrando a nossa responsabilidade. É isso, arregaça as mangas, deixa os outros falar e, trabalho. Aninha, eu me lembro uma situação. Vai acabar esse programa. Só deixa eu contar uma curiosidade. Que estão nos assistindo. Uma curiosidade. Ouçam Elis Regina e ouçam Legião Urbana, ouçam Renato Russo. De certa maneira, uma filosofia de vida. Vocês vão mudar a vida de vocês ouvindo essas pessoas maravilhosas. Pode falar, Matheus. Só uma curiosidade para acabar, já que todo mundo pôde intervir. Eu lembro uma vez que eu encontrei com a Aninha atrás da prefeitura, e aí ela estava com a porta do carro dela, que ela tinha aberto, e estava vendendo sapatos, né? Eu falei, Aninha, agora vai começar a vender sapatos? Ela falou assim, não, eu estou criando meu novo projeto e eu vou ter o Bragança em Pauta. E hoje tem aí. Então, assim, eu lembro dessa cena, é muito, muito legal. Eu falei, e aí, que tá virando Moamba? Aí ela falou, não, tô juntando dinheiro porque eu vou montar o Bragança em Pauta. Eu vendi sapato, eu fiz decoração de festa, eu vendi bijuteria, e eu fazia 1000 coisas para pagar as contas, mas eu falava, o meu foco é esse. Fui parando, fazer tudo e foquei. É isso, foco nas pessoas positivas, né? As pessoas falam assim, mas o seu concorrente, eu falei, o meu concorrente é o G1, né? Vou até falar. É o G1. Quem eu vejo como concorrente? Eu miro no grande, né? Então, vocês também façam isso. A gente vai mirar no grande, no que tem de melhor, no que tem para ensinar para a gente, né? E a gente todo dia está disposto a aprender. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, né? Falar para você que está nos assistindo em casa, para ficar mais um pouquinho com a gente vai para um intervalo e aí eu volto dando um recadinho, mas me despeço dos 3 aqui, morrendo de vontade de terminar essa pandemia logo, né? Para a gente comer no restaurante japonês, tá bom, Matheus? Estou morrendo. Eu vou cobrar isso. O Rodrigo vai também. Vamos. Sim, vamos todos. Vamos todos. Né? Mas ainda vamos convidar todos os associados para ir também. A gente sabe que muita gente já está saindo, os restaurantes estão abertos, mas a gente ainda está tomando um pouquinho mais de cuidado, ainda vamos ficar um pouquinho mais em casa. Quando realmente perceber que dá, a gente certamente vai marcar esse encontro. Muito obrigado, viu? Obrigado. Gratidão, um abraço a todos. Fiquem com Deus. A quem está nos assistindo, eu peço para ficar mais um minutinho com a gente. A gente vai, então, para um intervalo comercial. E aí, na volta, eu dou uns rápidos recados e a gente volta já já. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota está crescendo e você faz parte desta história. Seguimos juntos com a missão de garantir a tranquilidade e segurança das famílias nos momentos mais difíceis da vida. Agora, alcançamos cada vez mais lares através da parceria com o programa do Caldeirão do Huck. Caldeirão do Huck. Oferecimento. Grupo Mota, Bragança Paulista. O Grupo Mota vem aprimorando seus serviços em Bragança Paulista e região.
Conheça nossos planos, acesse aqui o nosso site e seja você também um associado Mota. Grupo Mota, respeito e confiança desde 1975. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site, a retirada, retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. Nós estamos de volta com o Em Pauta Entrevista dessa sexta-feira, dia 20. Batemos um papo sobre habitação com o pessoal lá da Aquab, o Bruno, o Rodrigo e o Matheus, né? Quero agradecer mais uma vez a presença deles aqui no Em Pauta Entrevista virtual, né? Mais uma presença gostosa, um bate-papo bem gostoso, esclarecendo aí. Por que nós escolhemos, né, habitação? Porque amanhã é comemorado, celebrado o Dia Nacional da Habitação. Talvez a gente não tenha muito o que celebrar, afinal as nossas políticas habitacionais, elas estão um pouco esquecidas, mas a habitação é sempre muito importante e é um direito, uma reivindicação que todos nós temos que fazer, né? Não importa que a gente tenha moradia, a gente tem que defender o direito para que todos tenham, né? Nessa pandemia a gente viu aí como ficou difícil para muita gente. A gente falava muitas vezes em isolamento e as pessoas morando aí num cômodo, uma família inteira, né? Então, é mais importante do que nunca a gente discutir, sim, a gente tocar o dedo nessa ferida, que é a questão da habitação, a questão das diferenças sociais. E é esse o nosso papel. Eu quero dar um recadinho para vocês, continua a vacinação em Bragança Paulista. Bragança Paulista aí, eu vou pedir para o Felipe se ele conseguir ver, Felipe, se tem alguma disponibilidade de horário, aí eu mando aqui, acabei não combinando no intervalo, né? Mas Bragança Paulista avançando aí com a vacinação da Covid-19, é muito importante que você que está nos assistindo se vacine. Você que não tomou a segunda dose da vacina, né? Já deveria ter tomado. Procure o site da prefeitura, faça o agendamento, não deixe de tomar a segunda dose. A segunda dose é muito importante e, infelizmente, tem gente deixando de se vacinar. Eu já ouvi gente que não ia vacinar porque, tive reação. Que bom que você teve uma reação. É ruim, dói o corpo. Eu também tive, fiquei 1 dia e meio praticamente de cama. Mas era porque a vacina estava fazendo efeito e é muito bom poder chegar e estar até aqui vacinado. Quantas vidas se perderam neste meio do caminho? Só em Bragança Paulista foram 537. Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas queridas. Se não queridas por nós, queridas por alguém. 537 vidas em Bragança Paulista que se foram por causa da pandemia. Então, por favor,
a gente faz esse apelo mais uma vez. Vacine-se, né? A gente tem os próximos grupos de vacinação, muita gente perguntando. Os próximos grupos, né? Hoje nós estamos com um cadastro aberto aí, né? Adolescentes de 16 e 17 anos, a gente vem vacinando, então chega novas remessas, tem horários, inclusive, para amanhã. O Felipe está me avisando, né? Adolescente de 16 e 17 anos que tem comorbidade, deficiência, gestante, puérperas, tem horário para amanhã. Posso chegar no posto sem agendar? Não, não pode, tem que fazer o agendamento. E como faz o agendamento? No site da Prefeitura de Bragança Paulista, vai lá e faz um agendamento. Não tem internet? Pede para o amigo, para o vizinho, para alguém que possa te ajudar, né? Adolescente, assim, já é mais fácil, né? Já está acostumado com a tecnologia. Então, a gente sabe que não tem dificuldade de fazer esse agendamento. A Prefeitura pede que quem puder colaborar leve 1 quilo de alimento não perecível durante toda a campanha e as pessoas têm levado. Então, tem aberto e tem horário para amanhã, inclusive, para vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos. Todos? Não. Por enquanto, os adolescentes que têm alguma comorbidade, são deficientes, gestantes, são gestantes ou são puérperas, aquelas mulheres que acabaram de dar à luz, né, menos de 40 dias, os bebês aí com menos de 40 dias, então vai lá, faz o seu cadastro e se vacine, é muito importante. No dia 26, né, então durante a semana, a Prefeitura deve abrir o cadastro para pessoas com 12 a 15 anos, também com deficiência, com comorbidades e gestantes. A vacinação para todos os adolescentes, ela começa a partir do dia 30 de agosto, daí adolescentes de 15 a 17 anos. E no dia 6 de setembro, todos os adolescentes de 12 a 14 anos. Muitas mães desesperadas perguntando se vai vacinar crianças com menos de 12 anos, né? E por enquanto ainda não está autorizada essa vacinação. Por quê? A vacina ela foi descoberta muito rapidamente, ainda está em 1 ano de pandemia se descobriu uma vacina, estão vacinando, os especialistas garantem que elas são seguras, e não impedem que a pessoa pegue a Covid-19, mas impedem, em muitos casos, né, o agravamento da doença, que a pessoa fique internada. Isso ainda está em estudo em crianças, né? Então, é por isso que ainda não vai se vacinar crianças. A gente tem certeza que quando for liberado os testes, que a vacinação for liberada, essa vacinação vai andar também e a gente vai voltar a falar aqui no programa. Então, por favor, vocês que são adolescentes, né? Vamos parar de acreditar em fake news, vamos acreditar em dados científicos e vamos nos vacinar. É muito importante que todos estejam vacinados dentro de uma casa, dentro de uma escola, porque a vacinação não é um ato só para mim, é um ato coletivo. Eu vacino, eu me protejo e eu protejo o outro que está ao meu lado. É muito difícil perder alguém querido para a Covid-19. A gente não deseja isso para ninguém. Então, cuide-se, né? O governo do estado decretou o fim da quarentena. Os estabelecimentos já podem funcionar com 100%, as escolas com 100%, as igrejas com 100% do público. Mantendo o distanciamento. Então, a igreja poderia abrir com 100%? Sim, desde que uma pessoa esteja 1 metro de distância da outra. O restaurante pode funcionar com todas as mesas? Desde que elas tenham 1 metro da outra. A escola pode receber todos os alunos? Pode, desde que na sala de aula um aluno esteja distante 1 metro do outro. É uma nova forma de viver, é um novo normal e a gente tem que se adaptando a isso. Se cuidem para cuidar dos seus idosos, dos deficientes, das pessoas que têm comorbidades e que podem ser acometidas aí com a forma mais grave da doença. Esse é o nosso recado, né? Se cuida, independente de que fase que era que a gente estava vivendo, a gente sempre falou isso aqui. Se cuida, faça você a sua parte, use máscara e bom final de semana. Antes, é claro, eu quero agradecer, né,
Antes de ir embora, eu quero agradecer todos aqueles patrocinadores que sem eles a gente não estaria aqui. Então, agradecer o Supermercado Mendonça, que no final de semana está aberto amanhã, sábado, das 8 às 23h59, no domingo, das 8 às 21 horas. Na internet, para quem ainda faz compra pela internet, como eu, supermercadosmendonça.com.br. Adoro, vem tudo certinho, a gente chega aqui, faz higienização, eu não tenho mais que perder tempo de ir até o supermercado. Adorei essa comodidade, né? Acho que não vou nunca mais. Agradecer também e mandar um abraço para o pessoal lá do Capivarão, do Grupo Mota Assistencial e da Parte Med. Mandar um abraço também para o Cláudio da Antares Travel, eles que já estão planejando aí uma viagem, né, uma excursão para o espetáculo da Dona Summer em São Paulo. Vale muito a pena, converse com o Cláudio, né, seguindo todas as regras de distanciamento, como a gente vem falando aqui. E também mandar um abraço para o pessoal lá do Petisco e Companhia. O telefone para o delivery é o 11 97191 5239. Mandar um abraço pro Lucas, para todo o pessoal lá do Petisco e Companhia. Que delícia, né? Eu, de sábado, é dia de lanche, daí ligo lá no Petisco, entrega rápida, qualidade, muito bom. É isso que a gente tinha para falar para vocês. Um bom final de semana e até sexta-feira que vem. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você. O Grupo Mota está crescendo e você faz parte desta história. Seguimos juntos com a missão de garantir a tranquilidade e segurança das famílias nos momentos mais difíceis da vida. Agora, alcançamos cada vez mais lares através da parceria com o programa do Caldeirão do Hulk. Caldeirão do Hulk. Oferecimento. Grupo Mota, Bragança Paulista. O Grupo Mota vem aprimorando seus serviços em Bragança Paulista e região. Conheça nossos planos, acesse aqui o nosso site e seja você também um associado Mota. Grupo Mota, respeito e confiança desde 1975. O Mendonça Express facilita a sua vida. Compre pelo site e escolha a retirada. Retire suas compras na loja ou a entrega. Receba suas compras no conforto do seu lar. Compre pelo Mendonça Express. Supermercados Mendonça, sempre com você.